Essa semana toda nós estamos conectados com a festa de Sukkot. Então a gente vai ter uma semana um pouco diferente, onde eu não vou fazer os vídeos tradicionais do Zohar diário e da energia semanal, mas a gente vai falar justamente sobre a festa de Sukkot. O que tem de interessante aqui é o seguinte: cada dia da festa a gente se conecta com uma personagem bíblica. Então os vídeos que a gente vai fazer vai ser cada vídeo dedicado a um desses personagens. E aí a gente vai aproveitar para entender conceitos cabalísticos, coisas práticas para aplicar na nossa vida, tendo como pano de fundo a festa de Sukkot. Então, bem-vindos à série especial de vídeos sobre Sukkot. Esse é o vídeo número 1, onde vamos falar de Abraão. A Kabbalah nos ensina que no primeiro dia de Sukkot, a gente se conecta com a personagem Abraão. E Abraão representa uma sfirá na árvore da vida, que é a sfirá de Hesed. O que significa Hesed? Por que Abraão, que representa essa sfirá, vai ser o alvo do nosso estudo? Hesed pode ser traduzido do hebraico para o português como bondade. Algumas pessoas traduzem como misericórdia, também é uma tradução válida, mas eu prefiro bondade. Portanto, Abraão vai representar isso. Quando a gente lê a história de Abraão no Tanakh, a gente tem que ver esses traços de bondade na história dele. Então vou citar algumas coisas para a gente ver que realmente é isso que acontece. Primeira coisa, que talvez Abraão seja conhecido. Diz a tradição que Abraão tinha uma tenda, né, onde ele morava com a sua esposa, e essa tenda estava sempre aberta para receber pessoas. Abraão tinha uma questão de hospitalidade muito grande, né? Ele gostava de fazer esse tipo de bem. Ele sabia que ele morava numa região quente, desértica, né? As pessoas andando por ali às vezes estavam cansadas, com sede, com fome, e ele fazia questão de receber essas pessoas na sua casa. Inclusive tem um episódio na Bíblia que diz que logo depois de ele ter sido circuncidado, aos 99 anos, você imagina a dor que, né, ele devia estar, ele continua ali na porta da tenda da casa dele, recebendo pessoas. Está preocupado em ver se vinha alguém, e realmente vem, né? Ele recebe a visita de 3 anjos e os trata ali como ele tem o costume, da comida, da bebida. Então, aí a gente já vê um primeiro aspecto de Hesed. E o que é importante aqui, em tudo que a gente vai falar na série de vídeos dessa semana? Quando eu imito os atos que nós estamos falando, eu estou me conectando com Hesed. Então, cabalisticamente, um dos jeitos de me conectar com Hesed é o quê? Sendo hospitaleiro. Né? Recebendo pessoas na minha casa, oferecendo alguma coisa para comer, para beber, perguntando como a pessoa está, fazendo ela se sentir bem em casa. Tá? Então a gente está se conectando com Hesed. Outro episódio em que a gente vê a Hesed de Abraão atuando fortemente, o episódio de Sodoma e Gomorra, né? Basicamente, não vou contar muito em detalhe para também não cansar vocês aí. Aliás, os vídeos dessa semana vão ser um pouco mais longos que o normal, tá? Porque a gente vai analisar a vida de uma personagem, às vezes tem muita coisa para falar. Mas fica também sempre aí talvez um pouquinho para você ir procurar por si na história da Bíblia. Na história de Sodoma e Gomorra, o que acontece? Deus aparece para Abraão e avisa: olha, eu vou destruir as duas cidades, Sodoma e Gomorra, porque eles estão muito mal, né? Eles estão pecando, eles estão fazendo coisas abomináveis e eu vou destruir. E a gente vê que Abraão entra num tipo de barganha com Deus. É muito interessante essa passagem. Abraão começa a falar assim: não, mas espera, Deus, você é super bondoso, super misericordioso, você vai destruir 2 cidades inteiras, né? Talvez tenha justos lá. E ele começa a dar números, né? Ele fala: talvez tenha 50 justos. Depois ele pensa melhor, ele fala: não, talvez tenha 40 justos. Não, calma, 40 talvez seja muito, talvez tenha 30, 20, 10, e ele chega no número de 10 justos. Ele fala para Deus: Deus, por favor, se tiver 10 justos naquela cidade, não destrua. E Deus concorda com ele, em cada etapa. Deus fala: tudo bem, se tiver 50 não, se tiver 40 eu não destruo, se tiver 30. No final eles chegam em 10, infelizmente não tinha 10 justos na cidade, e as cidades são destruídas. Mas você vê que interessante como Abraão não aceita um decreto divino de julgamento, né? Deus fala: eu vou destruir as cidades, e Abraão peita Deus, por assim dizer. Olha que forte, né? Abraão fala: não, pera, vamos pensar, vamos ver se não tem outra coisa melhor para fazer. É um lado de bondade extremamente forte. Agora vou para um lado um pouquinho talvez mais filosófico da coisa, mas importante para a gente entender a energia de Abraão. O que é Hesed, se a gente pensar em termos filosóficos? Eu falei que é bondade, né? E falei que alguns traduzem como misericórdia. Alguns sábios da Kabbalah definem Hesed como a capacidade de você unir 2 coisas separadas em uma. Olha que interessante. Unir, seria o verbo. Quando eu estou separando coisas,
quando eu estou criando divisões e diferenças, essa é a energia de Gevurah, que a gente vai falar no vídeo de amanhã, representada por Isaac. Quando eu junto coisas, quando eu uno coisas, isso é bondade. Tá? Então, Abraão vai estar ligado a essa energia. Tudo bem? Juntar o que está separado. Então, o que eu tenho aqui? Abraão, ele é colocado na tradição como o patriarca que tinha o maior contato direto com Deus possível. Depois dele, de Abraão, veio Isaac e Jacó, mas ele já não tinha o mesmo nível de contato que Abraão tinha. Abraão falava com Deus diretamente e provavelmente via Deus. Tem algumas passagens da Bíblia que deixam meio claro que Abraão estava vendo Deus. Não é à toa que Abraão foi o pai do monoteísmo. Né? Veja bem, não foi Isaac, não foi Jacó. Abraão é o primeiro que consegue ter essa percepção de que tudo que eu vejo no mundo, por mais que pareça diferente, separado e diferenciado, vem de uma só fonte. E aí ele é o pai do monoteísmo. Ele fala, olha, tudo que tem aqui é um Deus só que está controlando. Né? Tudo vem a um, remete a um. Então Abraão e Hesed também estão muito ligados à força do um, à força da unicidade, à força da integração e da unidade. Né? Quando eu começo a sair do mundo das divisões, repito, do mundo das várias manifestações e começo a ir para o mundo do um, da integração, eu estou me conectando com a energia de Hesed. Agora, olha que interessante, existe uma oração, que você provavelmente já ouviu falar, que tem justamente por propósito fazer isso que nós estamos dizendo. Qual oração é essa? O Shema. O Shema Israel, ele começa dizendo o quê? Shema Israel, Amonai Elokeinu, eu não estou falando o nome de Deus de propósito, Amonai Echad. Escuta Israel, o eterno nosso Deus é um. Quando a gente lê o Shema Israel, os sábios da Kabbalah ensinam que é justamente para a gente chegar, entre outras coisas, no nível de Hesed. Eu estou afirmando a unicidade de Deus, eu estou afirmando que Deus é único, então que tudo está manifestando de maneira única e integrada. Isso é Hesed. E aí olha só que interessante, que curioso, na Kabbalah nada é por acaso. Né? O Shema ele é conhecido por ter 248 palavras. Né? Como é que funciona? A primeira linha, Shema Israel, é essa linha especial para a união. Aí a gente faz uma linha em silêncio, né? Que eu não vou falar ela inteira, mas começa com Baruch Shem Kevod. E depois disso vem 248 palavras. Tá, e aí você vai falar para mim, né? E daí que tem 248 palavras? Qual é o valor numérico do nome Abraão em hebraico? Avraham? 248. Então você vê como Abraham, Hesed, Shema, tudo a gente está conectando no mesmo tipo de energia, nesse tipo de unidade. Então muita gente às vezes acha que ligar com Hesed é ser bonzinho. Tá? É verdade, tem um pouco disso, a gente viu. Abraão era bonzinho no sentido de receber pessoas, de lutar pelas coisas boas, né? Que duas cidades não sejam destruídas, mas mais do que ser bonzinho, conectar com Hesed tem a ver com promover integração. Esse é o segredo. Tá? Cada vez que no mundo eu estou agindo para unir opostos, para trazer as pessoas para junto, para congregar, para reunir, eu estou trabalhando em Hesed. E essa é uma força extremamente poderosa. É uma força das mais elevadas que o ser humano consegue ter. A gente pode traduzir inclusive como força do amor. Hesed também pode ser traduzido assim. O que é o amor? Duas pessoas extremamente diferentes se apaixonam. Elas querem estar juntas, elas querem ser uma carne só. Como diz no Gênesis, né? Adão e Eva. É uma força extremamente poderosa que consegue apagar diferenças e unir as pessoas. Só para a gente fazer talvez uma ou duas reflexões finais, não é à toa, eu acho, que Abraão seja considerado o pai da astrologia cabalística, né? No livro Sefer Yetzirah. Porque a astrologia cabalística também representa isso, né? Eu percebi que tudo que está sendo manifestado no mundo, inclusive a força dos planetas, está vindo de um só lugar. É de Deus. Né? De novo, a ideia da astrologia cabalística é essa. Talvez outras astrologias perderam um pouco isso, mas a astrologia cabalística diz, eu tenho multiplicidade de coisas, eu tenho planetas, anjos, eu tenho coisas influenciando aqui, mas tudo vem de uma coisa só. E para finalizar mesmo, Hesed é ligada nos textos tradicionais ou relacionada com um elemento chamado água. Né? Toda vez que eu me conecto com o elemento água, segundo a Kabbalah, eu também estou me conectando com o Hesed. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a lavagem das mãos, Netilat Yadayim, ao acordar, ou a lavagem das mãos antes de comer algum alimento, quando eu vou fazer o mikveh, o famoso mikveh. O mikveh é o quê? Uma quantidade enorme de água, tem que ter um número mínimo, né, de água natural, e eu entro nesse mikveh para me purificar, eu estou me conectando com a energia de Hesed, tá?
Todos os rituais cabalísticos conectados com água vai ser Hesed. Tem algumas pessoas que têm o costume de quando vão tomar vinho, colocam um pouquinho de água no vinho. Né? Porque o vinho, a gente vai ver também na próxima aula, está ligado a Gevurah, o fato dele ser vermelho, tá? E a água é um pouquinho de misericórdia. Então eu não estou bebendo só o julgamento que o vinho proporciona, eu estou acrescentando um pouquinho de água para quebrar isso. Né? Se a gente pegar na astrologia de novo, existem signos de água. Quais que são os signos de água? A gente tem o Câncer, a gente tem o Escorpião e a gente tem os Peixes. Né? Esses 3 signos, eles às vezes estão muito preocupados com esse tipo de coisa, de unir as pessoas, de conectar as pessoas. E qual é o maior desafio desses signos de água, que às vezes vão ter a Hesed mais fácil? Eles esquecem às vezes de pensar em si. Né? Então, o canceriano, o escorpiano e o pisciano às vezes estão pensando muito no mundo, na comunidade, nos outros e esquecem um pouquinho de si. O escorpiano foge um pouquinho dessa dinâmica, tá? Por motivos que eu não vou entrar aqui, mas esses 3 estão operando um pouco mais com o pano de fundo de Hesed. Tá? Então eles estão talvez com um pouco mais de facilidade para conectar com Abraão. Bom, pronto. Acho que deu já para pegar um pouquinho do que é Hesed, pegar o que é Abraão, que é o primeiro dia de Sukkot, né? E nos próximos vídeos, como eu falei, a gente vai explorando as próximas personagens. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa série especiais. Qualquer coisa, deixe comentários para eu já melhorar para os próximos vídeos. E acho que é basicamente isso. Muito obrigado, uma boa semana a todos e tudo de bom.